يعني الحمد لله عم نكون كتير بونتوال، حتى أحيانا عم ننتهي قبل بشوي من الوقت المحدد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على التزام واحترام كل المدعوين الأخوة بالتوقيت والأوقات. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير حقيقة. هذا مما يخفف على المحاضر وعلى المستمع أيضا. في هذا المحور المهم والخطير بعض الشخصيات ستتكلم إن شاء الله عز وجل. هناك من تكلم قبل وهناك من لم يتكلم، وأول المتكلمين في هذا المحور حول موضوع شهادات الحلال في البرازيل وأمريكا اللاتينية، وحتى عن موضوع diversidade de standards, mecanismo de aturdimento e outras coisas. São dois assuntos importantíssimos que acho ninguém pode falar melhor nesses assuntos do que o senhor Ali Al-Saifi. Então eu chamo e convido o senhor Ali Al-Saifi para falar sobre União das Certificadoras Halal no Brasil e América Latina, e talvez, se ele tem tempo, fala sobre diversidade de standard e mecanismo, por gentileza. Bismillahirrahmanirrahim. Bom, graças a Deus, que nem o Sheikh falou, muita coisa já foi falada e foi possível reduzir algumas palestras aqui. E desde o começo, quando eu falo, eu gosto de ser muito objetivo, e todo mundo está sendo objetivo, graças a Deus, não estamos perdendo tempo. Então houve uma pequena mudança na programação, até para não ficar repetitivo, e eu inclusive reduzi um pouco a minha palavra. Eu pedi a presença do Sr. Ariel da BPA nesse momento, e do meu pai, Sr. Ahmed Ali Saif, para discutir um assunto muito importante. Eu não sei mexer nisso. O que eu aperto aqui? Como é que faz? Temos um... Atordoamento, transformação, os desafios... É tudo questão, são perguntas e dúvidas que está na cabeça de todos nós aqui. Tanto certificadores, como empresas, como associação, como autoridades islâmicas. Mas é uma realidade. E tudo se baseia nessa questão aqui. Como unificar essas diferentes estándares? E veja bem, ninguém tem má intenção aqui de complicar a nossa vida. Vamos ser sinceros. Cada um está querendo fazer o melhor para o seu povo, conforme o seu entendimento, conforme a sua cultura, conforme o seu histórico. Acontece, porém, como no caso do Brasil, sendo o maior exportador de alimento halal do mundo, produzimos muitas coisas. Nós não fazemos só frango, bovino, industrializado, gelatina. Então, nós não somos importadores de produto halal. Nós temos que trabalhar, de uma forma a atender todas essas exigências. Malásia, GCC, a Indonésia. E, de alguma forma ou de outra, tem diferentes entendimentos. Isso foi conversado e acabou sendo conversado na reunião passada, o caminho da gente seguir, como o Fiqh Islami, com a Rabta, com o caminho que o doutor nos ensinou. Esse é mais um motivo para reduzir minha palestra aqui. E vocês podem ficar tranquilos, então eu não vou demorar mesmo. É sempre um desafio, viu, Sheikh? Porque, no caso de uma fábrica, por exemplo, nós estamos falando geralmente em commodities. Commodities é alta produção. É alta produção. Não dá para eu de manhã produzir para a Indonésia, à tarde produzir para a Malásia, ou à noite produzir para a Arábia Saudita. Não dá. Eu tenho que ter um standard, um regulamento, um caminho a ser seguido.
se vocês olharem para os setores, eles resolveram todos eles têm esse problema, não é só os certificadores. As empresas resolveram. Você sabe que a gelatina tem sua associação, empresas como de aves tem a BPA, bovino tem a BIEC, e dessa forma eles tentam unificar e atender os mercados. Há muita pergunta que a gente fica rodando e cada um dá. Por exemplo, no caso da transformação, a istihala é aceita ou não é? Nos produtos que produzimos. Será? Não será? Como agir nessas questões? A questão do tipo de sensibilização. Tem inúmeros tipos de sensibilização. A maioria, uma grande parte dos bovinos abatidos no mundo é abatido com uma sensibilização de um aparelho que penetra a cabeça do animal. Eu vi Alemã aceitando, eu vi Alemã não aceitando, mas, no final das contas, nós precisamos ter um único caminho. Não dá para abater um boi assim e outro boi assim. Nós precisamos tomar uma decisão. Então, a minha proposta, basicamente, é: devemos ser sinceros com tudo. Porque essas pessoas, os responsáveis pelos países ou pelo mundo islâmico, não, volto a dizer, ninguém tem má intenção de complicar a produção ou de criar barreira. Todos eles estão protegendo os seus interesses e os interesses do seu povo. Então, temos que saber, para resolver isso, a única forma que temos é ser bem sincero e bem organizado. Também não adianta, hoje nós estamos tendo uma conversa lá fora e não adianta a gente fazer uma apresentação de uma empresa. Nós temos que falar em setor, nós temos que falar em necessidade, nós estamos fazendo um trabalho muito nobre, que é a alimentação, que é suprir a alimentação. Imagina como o mundo vai ficar sem proteína animal. Um produto tão importante aqui, eu estou usando a gelatina sempre, porque a gelatina é um produto que me impressionou antes de eu trabalhar com halal. Eu não dava tanta importância para essa questão de gelatina. Quando vieram me procurar para certificar a gelatina, eu descobri que em quase tudo que é alimento tem gelatina. Quase tudo vem. Então, é uma questão que nós temos que sentar e ver como vamos fazer. O que eu sugiro? Eu sugiro, como o meu pai já falou anteriormente, uma forma de associação, união das certificadoras no Brasil, na América Latina, talvez com o pessoal da Europa. Existe, sim, já algumas associações. Existe o World Halal Food Council, existe uma World Halal Council, e que são todas nobres, né, e tal, e estão trabalhando. Mas nós não, nós somos o maior produtor de produto halal do mundo, e não temos uma unificação disso. Quando nós, como certificadores, viu, Ariel? Quando nós vamos como certificadores para a Malásia, eu vou como um interessado. Entendeu? Eu vou como parte interessada, não vou como setor. Então, temos que organizar isso. E eu tenho certeza que isso vai refletir positivamente para todos os produtores e para os importadores. Sabe, com o conselho superior, com o conselho técnico, conselho religioso e a diretoria executiva. O conselho religioso, por exemplo, podemos convidar a Jami' al-Fiqh, no nome do Dr. Al-Abed, participar. Isso não sei se encaixa no escopo deles, mas eu acho que poderia eles participar de forma oficial das nossas decisões religiosas. Porque hoje o que acontece? Que nem disse o Dr. Hassan Musa, cada um tem uma opinião sobre a religião e eu peço uma fatwa, uma sentença religiosa para um líder, o outro pede a sentença religiosa para outro. Nós precisamos ter a nossa marji'ia, nossos sábios para que possamos consultá-los de vez. Então, eu não quero procurar a Jami' al-Fiqh toda vez que eu preciso ou que já está tarde demais. Eu gostaria que eles participassem com mais frequência. Toda vez que nós temos um problema, a gente temos que levar à mesa para os sábios estudarem, o conselho técnico, para participar desse estudo como setor
e fazer um estudo técnico religioso para apresentar e transformar isso como regra. Porque é o desafio, viu? É fazer o certo e atender os mercados. E produção, é tudo junto. É tudo junto. Então, eu não sei até onde, nós temos aqui personalidades de vários países, temos autoridades islâmicas, temos a Liga Mundial Islâmica aqui, que é a entidade de mega importância para os muçulmanos no mundo, inclusive eles que dão a habilitação para o certificador. Temos o próprio conselheiro, o grande conselheiro está aqui com a gente. Então, eu queria, de fato, que a gente saia desse congresso com um trabalho real, fato, e que nós podemos trabalhar a partir de amanhã. Se não der para começar hoje, vamos começar a partir de amanhã. Como criar uma união sólida, organizada, oficial, que podemos procurar os governos, tanto os governos, o governo brasileiro ou o governo da América do Sul, que seja, como os governos islâmicos. Não pode ficar desse jeito que está. Não tem, viu? Eu não sei, quem trabalha na fábrica sabe. O halal sem o apoio do Ministério da Cultura é difícil. É difícil. O Ministério da Cultura é nosso braço lá, é ele que nos dá sustento para dentro das fábricas. Então, precisamos organizar isso, e essa é a minha proposta, e eu não vou me chatear o horário aí, que eu acho que a minha mensagem já foi passada. A questão dos atordoamentos, como eu mostrei aqui, eu ia mostrar a cada um como funciona e tal, mas acho que já foi falado muito. Mas é extremamente sério, nós precisamos saber se estamos fazendo certo ou errado. Precisamos oficializar isso. A Malásia diz uma coisa totalmente diferente do Oriente Médio. Como resolver isso? Como empresa certificadora interessada, não vou resolver. Porque isso transmite a imagem que eu esteja fazendo alguma coisa por interesse próprio ou próprio da empresa. Nós temos que trabalhar, sempre falando como setor. Se as certificadoras conseguirem trabalhar dessa forma, ela vai refletir positivamente para toda a cadeia industrial. Então, eu conto com vocês com essa ideia e queremos o apoio de vocês. E Allah verifique, que Deus abençoe a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.